Ó Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Agora está tudo ok? Está ouvindo? Amém. Hoje, irmãos, nós vamos ver a lição 32. A lição 32 do segundo volume do livro 40 Lições Essenciais para a Vida Cristã. Nós já estamos na 32ª lição. Essa edição são 40 lições, então faltam 8 ainda para a gente concluir. E essa lição de hoje vem falar do item importantíssimo, que é a família e o viver conjugal. Na verdade, eu inverti, é o viver conjugal e a família. Porque a família é a consequência, né, de um casamento. Senhor Jesus. Hoje, no meio cristão, é uma das coisas que mais perturbam os líderes, os pastores, é a segunda geração, é a geração dos filhos, daqueles que cresceram, que nasceram na vida da igreja, entre aspas, nasceram com os pais que já se tornaram cristãos, e aí eles já nasceram em um lar cristão. E muitas vezes não há uma percepção, não há uma necessidade dos pais. Os pais muitas vezes negligenciam a questão da pregação do evangelho para os filhos. E aí acontece muito de lar cristão com muitos filhos incrédulos, sem uma verdadeira conversão, sem uma verdadeira regeneração no seu espírito. As crianças, os jovens se acostumam com a tradição, com o viver cristão, e não tem uma realidade, não tem um início, não tem uma experiência real com o Senhor, uma experiência de nascer de novo. Então, nós como pais, nós precisamos atentar, nós que estamos na vida da igreja, atentar que os nossos filhos, não é porque eles nasceram em um lar cristão, que eles se tornam automaticamente cristãos, não. Todos os filhos precisam nascer de novo. Na verdade, os nossos filhos precisam se tornarem nossos irmãos em Cristo. Ó Senhor Jesus. E muitos pais, por não terem essa clareza, essa visão, essa revelação, vivem uma vida dentro de casa, uma vida religiosa. E isso impede de que os filhos conheçam o Senhor. Baseando a sua fé, né, a fé desses filhos, muitas vezes em tradições humanas. Se acostumam a ir para o culto, se acostumam a ir para a reunião da igreja, sabem celebrar um culto, mas não têm uma realidade espiritual no seu interior. Então, esse é o primeiro ponto. Dentro da nossa casa, nós precisamos ser aqueles que pregam o evangelho. Aqueles que ensinam as crianças no caminho em que devem andar. E ainda quando forem velhas, não se desviarão desse caminho. Ó Senhor Jesus. Mas percebam, lá não ensina a criança o caminho, ensina a criança no caminho. É como modelo, é como testemunha. Isso é muito importante, o casamento. Porque nós, irmãos, somos educados, né, pelos nossos pais da melhor maneira que eles acharam, da melhor maneira que eles entendiam que nós devíamos ser ensinados, educados. E muitas vezes nós somos educados não de maneira segundo a Bíblia. Fomos educados na melhor cultura, vamos dizer assim, humana. Ó Senhor Jesus, e isso não serve para viver a vida da igreja. O melhor conduta, o melhor comportamento humano não serve para executar a vontade do Senhor. Por melhor que a gente tenha sido educado, por melhor que nós tenhamos recebido uma educação, uma cultura, uma boa cultura,
mas isso não é suficiente para viver a vida da igreja. Nós precisamos realmente, irmãos, buscar e anelar o padrão de Deus, o padrão da Bíblia. Ó Senhor Jesus, elevar, por mais elevado que seja o padrão humano, né, Jesus tinha o maior padrão humano, mas ele mesmo, na sua humanidade, ele precisou ir para a cruz, levar toda a humanidade que ele herdou de Maria para a cruz. Isso mostra que a nossa cultura humana não serve para agradar o Senhor. Então, como marido e mulher, nós temos uma função importantíssima como pai e mãe. Nós nunca, irmãos, devemos discutir nem brigar na frente dos filhos. Isso gera neles uma desconfiança, gera nos nossos filhos uma insatisfação com o casamento. Se o filho cresce num lar onde marido e mulher vivem se agredindo, essa criança, esse adolescente nunca vai querer isso para a vida delas. Não vai querer um relacionamento, né, como esse. Isso prejudica muito, né, a construção do caráter dos nossos filhos. Então, nós precisamos ter muita atenção. Os nossos filhos estão diariamente nos fotografando. Os nossos filhos estão observando o nosso proceder, não só o viver humano, não só o proceder humano, como também o espiritual. Como está a nossa leitura, como está a nossa vida espiritual com o Senhor. Tudo isso, irmãos, nada vai passar desapercebido. Outra coisa terrível que muitas vezes nós cometemos, né, com os nossos filhos é criticar os irmãos na frente dos filhos, criticar a liderança. Irmãos, isso é terrível, gera no subconsciente dos nossos filhos uma barreira, constrói um castelo, uma fortaleza contra... Irmãos, vão tornar nossos filhos insubordinados. Vai fazer deles rebeldes. Ó Senhor Jesus. Então, nós precisamos aprender, né, como lidar, como viver, né, no nosso casamento. É natural, eu vou até citar assim, é normal haver desentendimentos entre marido e mulher, porque são duas pessoas diferentes. Então, é até... aceitável, mas o que não é aceitável, irmãos, é isso isso se tornar uma rotina e nem isso ser na presença e na frente dos filhos. Vai destruir a autoestima dos nossos filhos, porque a segurança para os nossos filhos é o casamento, né? É um porto seguro para os nossos filhos. É um lar onde tem um pai e uma mãe, um lar adequado para que ele possa desenvolver o seu caráter, a sua humanidade. Então, nós precisamos atentar para isso. E essa é a introdução dessa lição, que nós recebemos os nossos filhos como presentes de Deus, como dádivas do Senhor, como bênçãos do Senhor para a nossa casa, para a nossa família. Mas o Senhor nos incumbiu de uma responsabilidade muito grande. Conduzir esses pequenos até o Senhor e levá-los a serem úteis nas mãos do Senhor. Ó Senhor Jesus, a um dia se tornarem como flechas, né, que nós podemos tirar da aljava, que o Senhor possa tirar essa flecha da aljava e atirar para fazer a sua vontade. Então, nossa introdução é com respeito ao cuidado com os da nossa casa. O irmão fala aqui que é uma maneira natural de crescimento do número de irmãos nas igrejas é o crer e o batismo dos nossos filhos. Naturalmente vai aumentar o número de irmãos na igreja só pelas famílias estarem aumentando. Só que, claro, esses filhos precisam vir de maneira normais, precisam ser realmente regenerados, não serem enxertados, não serem
colocados na vida da igreja sem uma realidade espiritual. E aí ele fala sobre a lacuna, né? Nós podemos estar com filhos dos irmãos ou crianças na igreja, por isso que a família recebe essa responsabilidade, e o serviço de criança também tem a sua participação, porque vai ajudar esses pais a conduzir essas crianças até o Senhor. Aí a responsabilidade como pai e mãe é não deixar que os nossos filhos, as nossas crianças percam, né, as reuniões do serviço de criança, quando elas estarão recebendo alimentação adequada, uma educação na fé. Ó Senhor Jesus, porque senão pode haver uma lacuna, né? Se os nossos jovens se perderem, que o Senhor os guarde, vai haver uma lacuna na vida da igreja. O normal é que, né, as crianças vão para a salinha, saiam da salinha como adolescentes, crendo como filhos do Senhor, e aí passem a servir na igreja e se tornem os irmãos, os futuros irmãos responsáveis das igrejas. Essa é a nossa função, esse é o nosso papel como pai e como mãe. Ó Senhor Jesus, o primeiro item dessa lição fala assim: a vida familiar e a importância da revelação divina acerca de seu propósito. Deus colocou na família a questão da salvação. Com respeito à individualidade, né, como ser humano, nós precisamos ser regenerados. Mas quando ele fala sempre de salvação, ele coloca a família, uma entidade familiar. Ó Senhor Jesus. Por isso que ele, né, nos compara como igreja à família de Deus. O Senhor quer agora, né, que nossa família seja um embrião, né, da vida da igreja, seja a manifestação do reino dos céus aqui na terra, né, dentro da nossa casa. Isso é uma família adequada, um ambiente onde os nossos jovens podem crescer espiritualmente. Ó Senhor Jesus. Queria ler 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo... 1 Timóteo 1, 3. 1 Timóteo 1, 3. Diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, a fim de admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé, ou a economia de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, algumas pessoas se perderam lá em Éfeso, buscando outros ensinamentos, buscando outras palavras, buscando outras coisas diferentes daquilo que Paulo estava pregando. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos, dentro da nossa casa, ser simples. Os irmãos têm mostrado para nós, né, o irmão Pedro, o irmão Esdras, as tradições que nós aprendemos na vida da igreja, as tradições que nos foram ensinadas, as tradições saudáveis, as tradições espirituais. Ler a palavra, invocar o nome do Senhor, cantar e falar os hinos, profetizar, orar e ler a palavra. Irmãos, isso é a vida da igreja. Nós não podemos privar a nossa casa da vida da igreja. Nós temos que levar essas práticas para dentro de casa. Não sei quanto tempo faz, irmãos, que nós, né, colocamos um hino para desfrutar,
né? E não precisa sair procurando, né? Indo lá fora, não precisa sair procurando ferramentas lá fora. Nós temos, irmãos, tudo no nosso meio já nos foi dado. O Senhor tem nos abençoado, sabe, com todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Não precisa sair procurando como, né, buscando como mestres da lei, não. Ensinamentos de filósofos, não precisa nada disso. Nós temos, irmãos, a palavra sã de Deus. Ó Senhor Jesus, precisamos ter um coração simples e puro para viver a vida prática da igreja, sem querer criar, sem querer recriar a roda, sem querer inventar nada. Nós temos a vida da igreja maravilhosa, hinos tremendos que nos fazem exultar no espírito. Literatura nem se fala. Ó Senhor Jesus. Então, que nós possamos hoje, irmão, não sei como os irmãos em Éfeso, que ficavam como com coceira no ouvido, procurando outras coisas para ouvir, procurando outros ensinamentos que promovem discussões, que, né, só fazem a gente, né, conhecimento. Nós temos a palavra viva de Deus. Ó Senhor Jesus. E ainda em Éfeso, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 31 e 32, diz assim: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O nosso casamento é tão sério, é tão importante, que Deus faz comparação com Cristo e a igreja. Precisamos, irmãos, ter com seriedade o nosso relacionamento conjugal. Não deixar que as ervas daninhas venham entrar, os vírus e as bactérias venham danificar esse ambiente, irmão, dentro da nossa casa, o ambiente matrimonial, que eu quero falar. O amor entre marido e mulher. Não pense, irmãos, que o amor é algo que você, no dia do seu casamento, você declarou que amava a sua esposa e aquele dia foi suficiente. Não, o amor, irmãos, ele é construído. Ele é desenvolvido dia após dia. Sabe? É valorizando um ao outro, irmãos, enaltecendo as partes positivas, porque nós temos partes positivas e temos partes negativas. Nós temos virtudes, mas nós também temos coisas que desagradam. Mas nós precisamos enaltecer e ajudar um ao outro, irmãos, a desenvolver as virtudes uns dos outros. Ó Senhor Jesus, eu costumo falar, né, que nós somos tudo farinha do mesmo saco, tanto marido como mulher, tudo do velho homem. Por isso nós precisamos nos estimular ao amor e às boas obras. Precisamos nos estimular, irmãos, a enaltecer as virtudes. É muito fácil para nós, como, né, seres naturais, enxergar o defeito do outro. É facinho. Logo a gente identifica o defeito do marido ou da esposa. O marido pode ter feito 100 coisas certas, mas se ele pisar na bola, deixou a toalha em cima do sofá, a mulher vai ver só aquela falha. Da mesma forma, o marido. A esposa fez tudo certinho, 99 coisas certas, mas errou uma coisa, ou uma coisa não ficou perfeita, aquela coisa o nosso homem natural vai ressaltar, vai fazer com que os nossos olhos, né, brilhem para aquilo ali. A gente vê, né, o algueire no olho do outro, o algueire na falha do outro. As nossas mesmo, dificilmente. Para nós mesmos, nós só enxergamos o nosso lado bom. Nós, né, como marido, eu só vejo, puxa, como eu sou bom, eu me esforço, eu vivo do trabalho para casa, me esforço para botar tudo, não deixar faltar nada, e aí eu só vejo as coisas positivas. Aquilo que eu preciso melhorar, dificilmente eu vou ver. Por isso que nós precisamos um do outro, para que a gente possa, irmãos, ser ajudados, né?
reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros e caminharmos juntos, né, no caminho estreito, até, né, na porta estreita, no caminho apertado, ou é vice-versa, agora não sei, mas eu sei que é difícil, que nós devemos perseverar como marido e mulher, sendo testemunhas do Senhor, preservando o ambiente adequado para que Deus se manifeste. Ó Senhor Jesus, uma vida familiar vencedora precisa de visão, encargo e prática compatíveis com a revelação divina, cujo objetivo é edificar a igreja, o corpo de Cristo. Aí vem, irmãos, aquela sequência. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e a mulher encabeça ali os filhos, porque está mais próximo do dia a dia. Mas é essa ordem que Deus estabeleceu. Se a gente sair fora dessa ordem, irmãos, tudo desanda. Tudo desanda na nossa casa. Nós perdemos a linha da autoridade, a autoridade de Deus. E aí quem passa a reinar, quem passa a ditar as regras, não é mais Deus na nossa casa. Vira um caos. Outro item aqui que eu sublinhei é o item D. Uma família normal deve ter como metas a salvação de toda a família, o crescimento espiritual, o aperfeiçoamento dos dons e a cooperação com Deus no estabelecimento e na expansão do seu reino na terra. Essa deve ser nossa visão, irmãos, como família. Claro, primeiro, marido e mulher, piloto e copiloto, precisam estar bem claros do plano de voo. Nós precisamos saber, irmãos, qual é o nosso destino. Não sei se você já falou para sua esposa, ou se você já falou para o seu marido, que o nosso destino é o reino. Nós estamos, irmãos, sobrevoando tempos difíceis. Estamos passando por tempestades. Passamos muitas vezes por turbulências. O avião fica assim, ó, balançando. Mas nós precisamos estar claros, ter uma visão clara de que o destino, no plano de voo, o plano de voo que foi estabelecido para o nosso casamento é até o reino. Ó Senhor Jesus, a nossa união, irmãos, é até a volta do Senhor, né? Ou então até um dos dois dormirem no Senhor. Essa aliança é eterna. Ó Senhor Jesus, nós não podemos cair no engano de Satanás de que qualquer coisinha vem na cabeça. O engano de Satanás, a principal mentira de Satanás para os casais, é um ficar pensando, puxa, eu tenho o direito de ser feliz. Puxa, talvez se eu fosse solteiro, ou talvez se eu não tivesse casado naquele momento, eu seria mais feliz. Mentira, isso é engano de Satanás. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. O nosso casamento, irmãos, é santo e foi dado por Deus. Vamos aprender a valorizar. Ó Senhor Jesus, a pessoa que Deus colocou do teu lado é a mais adequada. Eu vou dizer assim, é a única capaz de te ajudar a reinar com o Senhor, a de nos fazer vencedor. Ó Senhor Jesus. Aí esse plano de voo tem que estar claro, primeiro, para o piloto e o copiloto. Segundo, precisamos informar esse plano de voo para os passageiros. Os passageiros não querer pular do avião. Os passageiros precisam estar claros de que pode haver turbulência, pode haver dificuldade, mas nós estamos claros, nós estamos firmes. Nós sabemos em quem temos crido. Estamos bem certos que Ele é poderoso para guardar esse avião até o destino final. Ó Senhor Jesus. Então, primeiro, eu tenho que ter essa visão. Segundo, o copiloto tem que estar claro dessa visão. E terceiro, os passageiros. Tem que estar claro, né? Os tripulantes, os filhos têm que estar claro. Ó Senhor Jesus, eu não esqueço nunca quando Flávia ainda era pequena, a Ruth nem existia ainda, e a gente ia para a reunião, partir do pão, num domingo,
E eu não sei nem qual foi o motivo, nós começamos a meio que discutir na moto, né? Nós íamos para a reunião, Flávia era pequena ainda, e a gente começou, não sei porquê, uma pequena discussão na moto. E naquela hora, o Senhor usou ela para dizer assim, ei, vamos invocar o nome do Senhor? Ela pequenininha ainda, poucos anos de vida. E aí o Senhor usou ela para nos ajudar a corrigir a rota. Graças ao Senhor. Então, nossos filhos precisam estar claros de qual é o plano de voo, de qual é o nosso destino, para que eles também sejam esses cooperadores. Cooperar na hora da tribulação, na hora da turbulência. Nossos filhos são nossos cooperadores, os que vão ajudar a segurar a peteca. Ó Senhor Jesus, vão ser nossos cooperadores de luta, de oração. Quando a coisa, né, fica feia, quando estivermos passando pelo vale ali, nós temos companheiros de oração dentro da nossa casa. Não vamos, irmãos, esperar que essa batalha... Ah, não, quando os irmãos responsáveis se reunirem... Não, irmão, nós temos companheiros de luta dentro da nossa casa. Mas eu preciso dizer para eles qual é o nosso plano, qual é o nosso destino e o que nós estamos enfrentando. Muitas vezes nós queremos privar os nossos filhos, eu já estou adiantando parte da mensagem lá da frente, nós queremos privar os nossos filhos de problemas, né? Ah, não, mas eu sofri tanto quando eu era jovem, não vou deixar meu filho sofrer tanto desse jeito. Irmãos, cuidado, a gente pode estar criando jovens fracos, jovens com caráter frouxo. Vamos fazer participar nossos filhos. Ó, meu filho, esse mês o negócio apertou. Esse mês a mistura vai estar escassa. Senhor, meu filho, vamos orar para o Senhor mudar a nossa sorte aqui, para o Senhor nos dar o pão de cada dia. Irmãos, é dessa forma que nós caminhamos como família em direção ao reino. Não é ocultando dos nossos filhos os problemas, não. Porque nós podemos muitas vezes estar criando filhos como macarrão. Quando vem a temperatura, quando eles tiverem que enfrentar as próprias dificuldades, vão cair em depressão, porque não sabem como lidar com as pressões. Então, nós como família precisamos, irmãos, colocar, né, a nossa família como uma entidade guerreira, uma unidade de batalha, como uma coluna firme no Senhor. Ó Senhor Jesus, eu vou adiantar. O item 2 diz assim, as funções e os princípios do matrimônio. Como eu já falei, o matrimônio é algo estabelecido por Deus. O matrimônio é algo que Deus honra, digno de honra, né? Seja o matrimônio. Então, nós precisamos, como eu falei no início, valorizar. Não achar que por qualquer motivo, por qualquer, né, erro que a gente encontre no outro, já seja motivo da gente questionar, colocar em dúvida se foi a pessoa certa. Isso é mentira, é engano de Satanás. O nosso casamento serve, irmãos, para guardar, para cultivar e guardar o jardim de Deus. Quando Deus colocou Eva do lado de Adão, é do lado, irmão, não é na frente nem atrás. É do lado, como auxiliadora idônea, para cooperar em cultivar e guardar o jardim. Irmãs, tenham cuidado com a serpente, ela anda em derredor, ela anda como ela andava no jardim ali procurando uma Eva desatenta, para colocar minhoca na cabeça, para colocar dúvidas, para colocar interrogações. Não aceitem, irmãs, não aceitem, coloquem todas as coisas, levem todas as coisas ao conhecimento do seu esposo, do seu marido. Aí vocês vão estar, irmãos, guardadas debaixo da ordem que Deus estabeleceu. E eu estou falando isso, todas as coisas, até as insatisfações. Coloquem para que sejam levadas diante de Deus
pelas vossas orações e súplicas, né? Orando como marido e mulher. Senhor Jesus, se 2 forem unânimes em tudo o que pedirem, vos será concedido. Não nos deixemos enganar, irmãos. É muito fácil a gente querer ocultar nossas insatisfações. Ah, não, vou falar para ele não, ele parece estar tão cansado, ele já está tão abatido. Não, não guarde no seu coração, não. Claro, não seja não seja como aquela goteira, né? Não seja como aquela goteira que está lá em, acho que é Provérbio, irmão Antônio? Acho que é Provérbio que fala, como uma mulher rixosa. É Provérbio mesmo, porque eu não sei o Amém. versículo. Como aquela goteira, né? Uma mulher rixosa, né? Que em vez de cooperar com o marido, é aquela que sempre está ali para botar mais carga, como sempre aquela que está ali para criticar o marido, como para reclamar dele. Não, seja uma auxiliadora idônea, aquela que é apta a levantar, né? A fazer o irmão renovar o ânimo, recobrar o ânimo, recobrar as esperanças. Ó Senhor Jesus, eu sei que não é fácil, irmãs, eu estou falando como um irmão, mas eu sei que não é fácil também lidar, né, no dia a dia com né, as irmãs que trabalham fora, as irmãs que trabalham em casa. Não é fácil a lida, não é fácil a nossa vida secular, mas o que eu quero ressaltar, irmãos, é que nós somos um. Nós precisamos perceber que nós, como casal, nós somos um. E o Senhor prometeu que se nós formos unânimes naquilo que pedirmos, ele vai atender. Aí sabe qual é a estratégia do inimigo? Fazer com que a gente não ore junto. Fazer com que a gente não concorde. Fazer com que a gente não seja unânime. Aí as esposas ficam com as suas insatisfações para um lado e os maridos ficam insatisfeitos para o outro. Cada um querendo carregar sua própria carga, sua própria cruz. Senhor Jesus, vamos aprender, irmãos, a renovar o nosso diálogo. Conversar com a esposa, conversar com o marido. E essa é a palavra mesmo, conversa, não é desabafo, não é descarrego, não é jogar pedra, é conversa. Sabe, irmãos, é como o piloto e o copiloto que eu falei, né? Traçarem o melhor plano, traçarem a melhor linha de atuação, pedindo ao Senhor a graça. Ó Senhor Jesus, essa é a importância, irmãos, que nós temos como casal, dessa testemunha diante dos nossos filhos e diante da igreja. Há uma carência hoje muito grande, irmãos, na sociedade, de casais adequados. Há uma carência muito grande. O mundo nem se fala, né? Estou nem falando do mundo, porque no mundo é assim, se você não está satisfeito, descasa e arruma outro. Mas o que eu estou falando, irmãos, é no viver espiritual, na vida da igreja. Nós precisamos ser esses casais referência, como aqueles carvalhais, né, de Manre, como aqueles carvalhos que eram referência. Não ser algo que qualquer coisa venha arrancar, não, mas uma referência. Ó Senhor Jesus. Item 3. As experiências matrimoniais no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Senhor determinou, né, a lei lá. Não é lícito ao homem, né, repudiar sua esposa, a não ser por relação sexual ilícita. Esse era o mandamento do Senhor. E também quem recebesse, né, a repudiada estaria cometendo adultério. Isso é no Antigo Testamento. Mas Paulo também trouxe princípios no Novo Testamento. E eu queria citar alguns aqui. Fala o Senhor Jesus nos evangelhos sinópticos. Vocês sabem o que é evangelhos sinópticos?
São evangelhos que citam, né, as mesmas passagens. E aí ele cita os evangelhos sinópticos como Mateus, Marcos e Lucas, que trazem as experiências e o viver de Jesus na Terra da mesma forma, colocando as mesmas expressões quase. Então, no livro de Mateus, capítulo 5, que fala sobre a constituição do reino, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, fala da constituição do reino, não é isso? No capítulo 5, versículo 27, ele diz assim, ó, Mateus 5, versículo 27, diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Senhor Jesus, versículo 31. Também te foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultérios. Aqui o Senhor está repetindo essa palavra do Antigo Testamento e ainda elevou o nível da lei. Porque antes ele fala assim, não adulterarás. No Novo Testamento, na Constituição do Reino, o Senhor disse assim, se olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou no coração. Então, irmãos, isso é uma prova de que o nosso casamento deve ser algo conduzido pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, nós não devemos permitir, irmãos, viver o relacionamento marido e mulher carnal. É o princípio da queda, irmãos, no relacionamento conjugal, se nós dermos vazão e dermos ocasião à carne. Por isso que o Senhor Jesus, quando estava na terra, o primeiro milagre que ele realizou foi num casamento, transformando água de morte num vinho maravilhoso, no melhor vinho. Se nós não convidarmos o Senhor para o nosso casamento constantemente, se o nosso casamento não tiver um convidado especial, irmãos, mais cedo ou mais tarde, se nós nos acostumarmos a viver o casamento na carne, esse casamento vai cair na rotina, vai cair só na crítica, só em reconhecer as falhas uns dos outros. E aí começa aquele jogo de tênis, ou então de vôlei, porque você fica procurando o defeito do outro para jogar a bola. Você fica sempre procurando a falha do outro para derrubar. E que, irmãos, um casamento, né, quando é conduzido e guiado pelo Espírito, é como se fosse um jogo de peteca, né, onde um está sempre se esforçando para não deixar a peteca cair, estimulando o outro na oração, marido orando pela esposa, a esposa orando pelo marido, sustentando na fé, tendo uma palavra, irmãos, tendo uma palavra, sabe, de esperança, uma palavra de consolo. A esposa e o marido precisam ter o evangelho para pregar um para o outro. Irmãos, o evangelho é principalmente para os da nossa casa. Ó Senhor Jesus, muitas vezes nós nos preocupamos em levar o evangelho para os de fora e esquecemos da pregação interna. Ó Senhor Jesus, que nós possamos, irmãos, valorizar aquilo que o Senhor nos deu. O nosso cônjuge foi aquilo que Deus nos deu, irmãos, para como família sermos conduzidos até o reino. Ó Senhor Jesus. Item B, os escritos do apóstolo Paulo. O encargo do apóstolo Paulo era o de levar os crentes a servir a Deus
sem impedimentos. No Novo Testamento, Paulo, né, foi usado a falar que ele esperava que as pessoas fossem tão consagradas igual ele. Se o jovem não casou ainda, conserve-se como está, para servir a Deus sem impedimento. Só que ele fala ali, né, ele fala que é um conceito dele, é um pensamento dele, Senhor Jesus. E o item 2, a resposta para as questões conjugais não segue um regulamento, mas está no princípio do falar de Deus no Novo Testamento, que é mediante o Espírito, mesclado, aplicado à situação e à necessidade presente. Senhor Jesus. O Espírito, né, o outro Consolador, aquele que o Pai nos deu, ele é capaz de nos ensinar a respeito de todas as coisas. Nosso casamento, irmãos, precisa ser, como eu já falei, guiado pelo Espírito. Não podemos, irmãos, aceitar simplesmente que o nosso viver conjugal seja ditado pelas regras do mundo, nem mesmo pelas melhores regras, por aqueles livros de autoajuda, nem só por psicólogos. É claro que em algumas situações o psicólogo até ajuda, porque vai lhe ouvir, você vai poder explanar, mas, irmãos, nós temos o Espírito, nós temos aquele que é o outro Consolador, que nos ensina a respeito de todas as coisas. Basta o casal, irmãos, sabe, fazer aquilo que diz lá em 1 Pedro 5, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, como casais, nós precisamos, se está faltando, nós precisamos restaurar, irmãos, esse viver de oração, de intercessão. Sabe, o marido vai para o trabalho, a esposa, um sai para um lado, outro sai para o outro, um precisa estar orando um pelo outro, guardando diante do Senhor, para que a mão soberana de Deus esteja sobre a cabeça dele, e não confiar na própria carne, e não confiar, irmãos, nós não podemos confiar, maldito o homem que confia no homem, nós não podemos confiar na carne, nós precisamos todos os dias colocar o nosso cônjuge debaixo da mão soberana do Senhor, debaixo do guardar de Deus, da sua misericórdia. A solução de casos práticos, deixa eu ver quantos minutos aqui já foi, hein? Ó Senhor Jesus, eu nem acompanho aqui, graças a Deus. Não sei nem quanto tempo, Lívia, mas graças a Deus, vou continuar. A solução de casos práticos, aos novos crentes casados, aos noivos, aos novos crentes solteiros, quanto ao relacionamento sexual e ao viver familiar. O irmão, ele expõe aqui a nossa conduta, irmãos, como cristãos, seja casado, seja solteiro, qualquer situação que nós nos encontremos, como viúvas, como divorciados, ele coloca aqui a nossa situação para que a gente não perca o reino. Ó Senhor Jesus. E ele faz uma distinção muito clara sobre adultério, fornicação. Ó Senhor Jesus. Adultério, irmãos, é relacionamento sexual fora do casamento. Fornicação é relacionamento sexual sem ser casado. Ó Senhor Jesus, quando você é casado, se você tem relação sexual com outra pessoa, isso chama-se adultério, segundo a Bíblia. Se você não é casado, se você não tem cônjuge e comete esse ato, a Bíblia chama de fornicação. Então, isso é sério, irmãos, porque envolve pecados no corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos ser muito sérios com essa questão. O apóstolo Paulo, e até Pedro, fala que nós devemos rogar. Lá em Gênesis fala que não é bom que o homem esteja só.
Precisamos rogar ao Pai, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, eu tô sem um cônjuge. Senhor, me abençoa. Senhor, não suporto mais essa situação. Irmãos, dessa forma, o Senhor vai dar a graça e vai dar a direção para conduzir a nossa vida sentimental. Não sermos como os gentios, saindo, se aventurando por aí. Ó Senhor Jesus, que nós possamos, irmãos, ser sérios nesse item. Cuidado, irmãos, com o que tivermos feito por meio do nosso corpo. Nós estamos às vésperas da volta do Senhor. Falta muito pouco, irmãos, para a gente ficar arriscando a nossa vida eterna com o Senhor, o nosso reino milenar, arriscando por uma aventura de poucos minutos, sei lá quanto tempo. Vamos abrir os nossos olhos, vamos pedir ao Senhor misericórdia, para não cair nas ciladas, para não cair nas tentações. Ó Senhor Jesus, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém para devorar. E sabe quem é esse alguém? É eu e você. Ele está todo dia procurando para devorar, para destruir a nossa vida espiritual, para nos fazer, irmãos, esmorecer. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir graça. Senhor, me dê a graça. Senhor, sustenta a minha vida espiritual. Senhor, não me deixa cair, Senhor. Não me deixa que sustenta, Senhor, a minha fé. Isso, irmãos, quando somos casados, é muito importante a esposa orar pelo marido e o marido orar pela esposa. Nós vivemos num mundo em trevas, o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno esse mundo. A gente sai para trabalhar, sai para nossas responsabilidades. Irmãos, nós precisamos perceber que nós estamos indo para uma guerra, um campo minado. E a gente precisa estar revestido do Senhor para não ser enganado. Ó Senhor Jesus, não ser sobrecarregado pelo engano do pecado. O pecado tenazmente nos assedia, tenazmente. E aí eu e cada um de vocês precisam ter, sabe, irmão, sobriedade. Sobriedade no Senhor. Ó Senhor Jesus. O Senhor quer nos fazer seus cooperadores, mas como que nós vamos cooperar com o Senhor se a nossa vida espiritual, irmãos, estiver desmantelada por um relacionamento torto? E aí eu falo para os irmãos e irmãs solteiras, cuidado, irmãos, com os relacionamentos. Orem bastante diante do Senhor para não se comprometerem com um relacionamento torto, atrapalhado, que pode prejudicar a sua busca pelo Senhor, que pode dificultar, sabe, o seu crescimento de vida para trazer o Senhor de volta. Então, muito cuidado, cautela. Ó Senhor Jesus, quando o servo de Abraão foi escolher uma mulher para Isaac, né? Abraão falou assim, cautela, coloca a mão embaixo da minha coxa, você vai jurar para não se contaminar, não se envolver com pessoas gentias. Ó Senhor Jesus, e a experiência do servo quando foi buscar uma noiva para Isaac é maravilhosa. A pessoa que Deus escolheu para Isaac, Deus determinou e ela fez de acordo com a direção do Espírito. Quando ela chegou lá, a Rebeca fez tudo aquilo que o Espírito deu a direção para o servo de Abraão. Então, irmãos, vamos nos colocar, primeiro, na condição de Isaac e de Rebeca. Rebeca era alguém submissa. Pediram água para ela, além de dar água,
ainda foi matar a sede de todos os camelos, era alguém disposta, era alguém que gostava de servir. Levou o servo de Abraão lá para a casa dela, lá para a tenda dos pais dela. Teve comunhão, não fez nada precipitado, não fez nada da própria imaginação, da própria cabeça. Ó Senhor Jesus, irmãos e irmãs que oram pelo cônjuge, que oram pelo casamento, se o Senhor der um sentimento, tenha comunhão. Orem e tenham comunhão com um casal, com algum casal que vocês tenham confiança, que vocês tenham confiança. Coloque em oração, não faça na ansiedade. Não tome uma decisão precipitada. Ó Senhor Jesus, coloque as coisas debaixo da ordem e do guiar do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. E o Senhor vai suprir graça. Se for realmente se for da vontade do Senhor, que até a vinda dele, você tem um cônjuge, o Senhor vai conceder, ele é um pai amoroso. Mas se isso vai atrapalhar o seu viver, a sua busca espiritual, se isso vai atrapalhar a sua carreira para você não ser vencedor, é melhor que não venha ninguém. Ore para que o Senhor dê graça suficiente. Ó Senhor Jesus, eu sei que não é fácil ouvir, mas, irmãos, essa é a direção do Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí, o Senhor usou Paulo para dar instrução no Novo Testamento, usou Pedro e usou João. João, ele não foi diretamente ao assunto, não lidou diretamente com o assunto, mas Pedro, ele fala aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, ele fala sobre a questão de esposas e maridos. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Versículo 7, maridos, essa primeira parte foi para as esposas, agora para o marido. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não seja interrompida, para que não se interrompam as vossas orações. Por isso que eu falei, irmãos, a questão da necessidade de conversa, de diálogo, para que não se interrompa a oração, para que a gente consiga levar diante do Senhor as nossas petições, sendo unânime naquilo que pedimos. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ser esses que têm um viver familiar adequado. Eu não cheguei nem na metade da mensagem. Ah, não, já passou. O João, ele chega a falar que nós precisamos, como família, como casais, viver a vida familiar vencedora em uma miniatura do governo de Cristo, no Reino Milenar e na Nova Jerusalém. Como resultado de sofrer com e por Cristo, como a igreja em Esmirna.
Guardar a palavra e não negar o nome, como a igreja em Filadélfia. Ó Senhor Jesus, essa deve ser o nosso viver familiar, nosso viver matrimonial. Ó Senhor Jesus. Relacionamento entre pais e filhos. Os pais devem agir como modelo dos filhos, assim como os presbíteros devem ser o modelo do rebanho. Os pais devem disciplinar os filhos com o objetivo de preservá-los como vasos para conter a Deus, ensinando-lhes a moral, a lei moral de Deus, para que sejam guardados em sua humanidade, de modo que não se corrompam até que Cristo entre neles e reine em sua vida. Esse é um item importante. Enquanto os nossos filhos estiverem debaixo da nossa, vamos dizer assim, direção, nós precisamos, irmãos, conduzi-los com autoridade. Nós não podemos ser pais padrão mundo. O padrão do mundo para os pais é que os pais agora devem ser amigos. Seja amigo do seu filho. Sim, ninguém está dizendo que não precisa ser amigo, não. Mas primeiro você tem que ser pai. Depois você é amigo. Nós precisamos impor limites. Colocar limites para os nossos filhos, para que eles obedeçam, para que eles saibam o que é autoridade e submissão. Até eles serem conduzidos pelo Espírito. Até lá, somos nós que damos a direção. Até lá, somos nós que levamos eles, conduzimos eles. Ó Senhor Jesus. Por isso é muito importante, irmãos, a nosso testemunho, o nosso exemplo de temor e tremor diante do Senhor. Treinar a consciência dos nossos filhos. Ó Senhor Jesus. Os pais devem crer na promessa de Deus para os filhos e aproveitar todos os momentos para infundir-lhes neles essas promessas, esse conhecimento. Inculcar a palavra de Deus aos nossos filhos. Ler a palavra com eles. Ó Senhor Jesus. Os pais devem cuidar para não levar os filhos a ter uma vida fácil, que os afaste de Deus. Sabendo administrar a questão de presentes, do uso do dinheiro e usando com discernimento as restrições e a disciplina. Isso que eu falei, irmãos, as coisas às vezes estão difíceis financeiramente e às vezes a gente não quer conversar com o filho, preservar o filho. E aí o filho passa a ser um reclamão dentro de casa. Ah, não tem... eu só estou tendo um bife para comer no almoço. E a gente precisa ensinar, irmão, que ele deve dar graças a Deus que ele tem um bife, ou que ele tem um feijão com arroz. Isso, irmãos, é ensinar nossos filhos a usar a consciência e ser grato para com o Senhor. Porque senão nós podemos ensiná-los a querer ter uma vida fácil. E uma vida fácil, muitas vezes, só afasta eles de Deus. Assim aconteceu com Ló. Ló saiu procurando só as campinas do Jordão. Só a vida fácil. E o resultado foi se afastar de Deus e das promessas de Deus. Precisamos ensinar nossos filhos a lidar com dinheiro, irmãos. Só que como que eu vou ensinar meu filho a ser ofertante, a dar o dízimo, a fazer votos, se eu não faço, se eu não pratico? Como que eu vou ensinar meu filho? Como que eu vou ter autoridade e peso no que eu falo? Ó Senhor Jesus. O exemplo de Davi, que lutava pelas ovelhas ali, ó, matou um urso, matou um leão. Nós precisamos perceber como pais que nós precisamos defender os nossos filhos dos ataques do mundo da tecnologia. Salvar nossos filhos, irmão, do leão, da internet. Que usurpa o tempo deles. Pergunta para o filho quando foi que ele leu a Bíblia a última vez. Mas não só pergunta para cobrar, não. Deixa teu filho ver você lendo a Bíblia. Chama, convida para ler junto. Lê o guia da Bíblia com ele. Irmãos, isso é viver a vida comum do lar, isso é viver a vida familiar de acordo com o reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Para isso é muito importante as reuniões domésticas. Eu já estou finalizando, irmãos.
As reuniões domésticas. Não vamos, irmãos, só depender das reuniões coletivas. Tenha a reunião doméstica. Não sei como é que tá, irmãos, mas ore na hora do almoço, oportunidade que tiver, restabeleça, restaure esse momento de oração. Não que seja um item simplesmente religioso, mas que seja algo como referência, como uma busca, para que Deus restaure o viver espiritual da família. Ó Senhor Jesus, tenha um momento com toda a família, para desfrutar do Senhor. Ó Senhor Jesus, claro, essas reuniões, irmão, não podem ser aquelas reuniões chatas, né, que o nosso filho fica obrigado. Não, precisa ser algo prazeroso. Precisa ser algo algo do Senhor. Não precisa ser algo longo demais, passar toda a Bíblia naquele momento, porque vai cansar. Tem que aprender a fazer o aviãozinho na colher, né? Fazer o aviãozinho para colocar a comida na boca. Ó Senhor Jesus. A importância do modelo na vida familiar. E aí ele cita alguns modelos, como Áquila e Priscila, ou como Priscila e Áquila. Na Bíblia, é citado essas duas ordens. Uma vez ela é citado como Áquila e Priscila, e outra vez é citado como Priscila e Áquila. Ou seja, os dois tinham a mesma visão. Não tinha ninguém um na frente do outro, eram os dois juntos ali buscando, preservando a unidade da fé pelo plano divino. Ele cita outro exemplo, como a casa de Cloe, que era fiel ao Senhor ali, compartilhar as dificuldades que a igreja estava enfrentando para Paulo. Como a casa de Estéfanas, levar toda a casa a servir a igreja. Nós precisamos estimular nossos filhos, irmãos, a servir aos santos, servir na igreja. E, por último, como a casa de Gaio, uma casa de hospedeiros. Nossa casa, irmãos, precisa receber os irmãos. Os nossos filhos precisam ver esse coração aberto, esse coração consagrado ao Senhor. Quando nós declaramos que a nossa casa é do Senhor, essa casa é dos irmãos também. Que o Senhor possa nos abençoar, irmãos, abençoar a nossa família, abençoar nosso casamento, abençoar nosso viver espiritual. Que Deus possa conduzir a nossa casa, sabe, no plano de Deus, até o seu reino, até a sua vinda. Que nós possamos continuar amando a vinda do Senhor cada dia mais. Cada dia com o coração mais quente, fervoroso pelo Senhor. Jesus é o Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, a casa e o casamento de cada um dos irmãos e das irmãs. Jesus é o Senhor, que Ele possa preservar as nossas famílias. Aleluia. Amém.